Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Ventura. O orçamento das incertezas, das abstenções e do saldo positivo. Foi na passada quinta-feira, dia 6 de fevereiro, que o Orçamento de Estado para 2020 foi a votação. Votação esta que, por muito invulgar que tenha sido, acabou por satisfazer o Governo. Mas antes de discutirmos a votação final, vamos abordar possivelmente o tema mais polémico das últimas semanas, o IVA da eletricidade. Durante as negociações para o Orçamento de Estado, a esquerda viu uma oportunidade para reduzir o IVA da eletricidade de 23% para 6% e, inicialmente, contou com o apoio do PSD, que garantiu uma maioria que permitisse a aprovação da redução. Contudo, este assunto deu muitas voltas e a abstenção de última hora do PSD na votação acabou por levar ao chumbo de todas as propostas relacionadas com este assunto, à exceção da proposta do Governo, que foi votada a favor pelo PS, contra pela Iniciativa Liberal e os restantes partidos abstiveram-se da votação. Pedro, considerando que o IVA da eletricidade em Portugal é dos mais elevados da Europa, achas que o chumbo das propostas partidárias e a aprovação da proposta do Governo, que, na sua essência, quer dizer que o Governo só tomará qualquer tipo de ação em relação a este assunto quando Bruxelas responder ao pedido, mostra um certo medo de agir sem o consentimento de Bruxelas em questões desta magnitude? Bom, antes de mais, olá a todos. Sim, especialmente tudo o que são questões orçamentais, os países da União Europeia, como é óbvio, subordinam-se muito a Bruxelas. Isso é normal e vemos isso em todos os países, todos os governos, e Portugal não é exceção. Especialmente depois da crise de 2008 e da vinda da Troika, e até foi exatamente por causa da Troika que o IVA foi aumentado, o IVA da eletricidade foi aumentado de 6% para 23%. E por isso é completamente normal que tudo o que sejam matérias orçamentais o Governo tenha sempre seja um pouco mais cauteloso nestas questões. Mas parece-me que, especialmente tendo em conta que não iria ter um impacto assim tão grande na questão do déficit barra excedente orçamental, não me parece até que ponto é que Bruxelas estaria assim tão contra esta medida. Assim sendo, parece mais um garante para de facto este governo conseguir o primeiro orçamento com saldo positivo da história da democracia portuguesa. Isso sim parece-me ser uma questão que o governo está, e é de certo um objetivo, ou até podemos mesmo dizer uma grande opção de agradar Bruxelas nesse sentido e dessa forma. E acho que aí sim vemos essa clara tentativa do governo, de António Costa e de Mário Centeno, dar essa prenda, por assim dizer, nós somos meninos bem comportados, nós aprendemos a lição a Bruxelas. E eu acho que outra questão muito interessante desta matéria, desta medida da descida do IVA, prende-se com a questão de ter tido o apoio de quase todos os partidos com o assento parlamentar. E apesar de, como é óbvio, as razões por detrás desse apoio serem completamente diferentes, à direita temos a ideia do alívio fiscal e à esquerda, como é óbvio, medidas de apoio às famílias, especialmente com menos capacidades económicas. A verdade é que os partidos pareceram unirem-se em volta desta questão e acaba por ser bastante estranho como é que, apesar de toda essa vontade de fazer esta medida passar, ela acabou por cair à última da hora. Daniel, a redução do IVA da eletricidade pode ser considerado algo inadiável. Achas que os partidos políticos falharam os eleitores com os jogos políticos que levaram ao chumbo destas propostas? Antes de mais, boa tarde. Eu tenho, por uma questão de princípio, uma oposição ao IVA a 23%. Na altura da crise fui e hoje em dia seria ainda contra a subida do IVA para esse valor, e num bem de primeira necessidade e que é tão importante para as famílias como é a eletricidade, ter um imposto tão alto, ter um imposto no máximo, não é eticamente correto, e quando há condições para o diminuir, menos correto ainda é. Recordo que a União Europeia estabelece metas de déficit máximo e nós temos um orçamento superavitário, e claramente esta medida, sendo muito importante para as famílias, não iria ter assim tanto impacto no orçamento.
Depois, penso que os partidos falharam porque depois das eleições nós chegámos a um parlamento em que mais de metade dos deputados, ou seja, uma maioria, tinha no seu programa e tinha nos seus objetivos a descida do IVA na eletricidade, e quando isso não se consegue fazer, obviamente que falharam. Houve inclusive um deputado do PSD, penso que foi o Duarte Pacheco, que disse que para o PSD o que estava primeiro eram as condições dos portugueses e, portanto, ia votar favoravelmente as respostas da esquerda. Não se sabe bem porquê, isso acabou por não acontecer, houve a abstenção e etc. Mas sim. Resumindo, eu acho que os partidos falharam, eu acho que esta meta continua a ser algo a cumprir e acho que é desnecessário termos que enviar uma carta para Bruxelas a perguntar se nós podemos ter um orçamento um pouco menos superavitário para diminuir o IVA na eletricidade. O tema das touradas é um que ao longo dos últimos anos tem vindo a ganhar cada vez mais importância. E neste Orçamento de Estado foi tomada uma das primeiras grandes medidas para abordar este tema. Contudo, desta vez, a questão foi em relação ao IVA aplicado na compra dos bilhetes. O PAN sugeriu o aumento de 6% para 23%, apesar de o ano passado a proposta ter sido chumbada, este ano foi aprovada. Daniel, muitos portugueses veem as touradas como algo que está profundamente enraizado na cultura nacional. Achas que esta mudança no regime fiscal que afeta as touradas tem como objetivo o desencorajamento da ida às touradas ou é só uma maneira arranjada pelos partidos políticos de aumentar os impostos? Bom, antes de mais gostaria de afirmar que eu não sou a favor da abolição das touradas. Convém começar por aí. Agora, eu acho, e isto é uma teoria, pronto, que eu tenho, que é, com a evolução da sociedade, conforme foram desaparecendo outras tradições, também irá desaparecer a tourada. A sociedade vai evoluindo, as pessoas vão passar a assistir menos a esses espetáculos e vai acabar, inevitavelmente, por deixar de existir sem ser preciso uma proibição na lei. Agora, claro que o imposto também visa aumentar as receitas por parte do Estado, porque, quer dizer, não é por o IVA dos bilhetes da tourada aumentar 17% que uma pessoa que gosta da tauromaquia vai deixar de frequentar esses espetáculos. Portanto, sim, penso que é muito por aí que passa a criação deste imposto, do qual eu sou, aliás, a favor, também porque, mesmo que não contribua para uma grande diminuição de pessoas ou do público que vai assistir aos espetáculos tauromáquicos, pode fazer com que algumas pessoas mais curiosas ou assim, devido ao aumento do preço, não vão, e pode contribuir também para esta diminuição que deve ser feita aos poucos. Pedro, de que maneira achas que a subida do IVA para 23% vai afetar a vida dos cidadãos que vivem à volta deste género de espetáculos? Bom, portanto, eu pessoalmente não tenho muito a dizer sobre as pessoas que ganham a vida com touradas. Mas quer dizer, parece-me óbvio que em princípio não vão estar, não é, propriamente contentes com esta medida. Mas também, como o Daniel disse, não me parece que seja por um aumento de 6% para 23% que os bilhetes irão aumentar assim tanto. Não me parece que será isso que afastará realmente as pessoas das touradas. O que eu acho que será a grande questão deste tema do aumento do IVA nas touradas prende-se com a ideia de que alguns entusiastas da tauromaquia vieram trazer que poderá haver aqui uma inconstitucionalidade nesta matéria. Como todos sabemos, o IVA a 6% está reservado para bens de primeira necessidade ou serviços, mas estão também incluídos, por exemplo, os espetáculos culturais. E é aqui que aparece o problema. As pessoas ligadas às corridas de touros dizem que as touradas são espetáculos culturais e por isso devem ser taxados como todos os outros a 6%. Eu pessoalmente penso que será, não tenho uma opinião formada sobre se podemos de facto considerar uma corrida de touros um espetáculo cultural, mas certamente se a resposta a essa questão for afirmativa, então aqui temos uma clara violação do princípio de igualdade. Relativamente a um potencial veto do Presidente da República, penso que dificilmente irá acontecer, até porque não se trata de uma medida que tenha assim, um impacto tão grande na vida das pessoas e mesmo que o Presidente da República seja ou não a favor especialmente desta medida, parece-me que
pelo menos a maioria dos portugueses com maior voz nos mídia tradicionais defende atualmente o fim das touradas. Portanto, não faria muito sentido o Presidente da República comprar assim uma guerra com esta facção ou com esta parte da sociedade portuguesa, especialmente a um ano das eleições presidenciais. O novo Orçamento de Estado traz consigo também a suspensão do plano para a expansão do metro de Lisboa. Esta proposta de suspensão foi introduzida pelo PAN. O PAN pretende um estudo técnico de viabilidade económica que permite uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a linha circular. O PAN quer também avaliar a situação económica com vista em compreender a expansão prioritária para Loures. Entre outras medidas, o PAN diz que o Governo deve proceder à urgente contratação dos trabalhadores necessários à manutenção e normal funcionamento do metropolitano de Lisboa. Pedro, o funcionamento do metro tem vindo a deteriorar ao longo dos últimos anos. Isto é impossível de contestar. Durante as horas de ponta, as pessoas vão como sardinhas enlatadas. Achas que a linha circular seria uma solução para este problema ou achas mais crucial a contratação de mais funcionários? Bom, portanto, relativamente ao financiamento e à contratação de novos funcionários, este é claramente necessário e urgente. O Metropolitano de Lisboa, como falaste, Francisco, está claramente subfinanciado. Temos grandes problemas, especialmente em horas de ponta. A qualidade das carruagens muitas vezes também não é a maior e, especialmente, por exemplo, estações na linha verde, muitas delas também não estão nas melhores condições. Assim sendo, um aumento do financiamento é claramente crucial nesta altura. Relativamente a isso, como é óbvio, envolveria a contratação de pessoal, potencialmente a compra de novas carruagens. Relativamente à criação da linha circular, eu penso que aqui, e por isso não serei completamente contra a suspensão da mesma, ou então serei por outras razões, certamente penso que o mais importante será fazer um estudo comparativo entre este e outros projetos, como por exemplo a extensão da linha até Alcântara e a extensão da linha até Loures, porque nenhum destes três projetos colidem um com o outro, ou seja, escolher um não quer dizer que não se siga no futuro os outros. Todos eles são projetos que em princípio irão acontecer, tendo a da linha circular sendo o mais questionável. No fundo, a pergunta que se coloca é quando e por que ordem, ou em que ordem, é que estes projetos devem ser começados e devem ser adotados. Devemos começar por Loures, por Alcântara ou pela linha circular. E penso que terão que ser especialistas a perceber e a explicar a nós, como os dos mortais, qual será o projeto que, no imediato, a curto prazo, terá um efeito mais positivo na vida dos residentes, não só de Lisboa, mas da área metropolitana de Lisboa. Outra questão que eu também queria falar sobre isto, prende-se com a ideia de que não acho que faça muito sentido o Parlamento entrar e estar a fundo a legislar e neste tipo de matérias. Isto são matérias muito específicas, muito locais da área de Lisboa e, por exemplo, se estivéssemos a falar de Bragança, de Porto Alegre, nunca o Parlamento português estaria com esse tipo de questões. O Parlamento português deve, através do Orçamento de Estado, dar os fundos, dar as verbas para que estes projetos sejam concretizáveis, se achar que fazem sentido, mas depois devem ser as câmaras e, no caso das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, neste caso específico de Lisboa, a decidir o que fazer com esses fundos e, neste caso específico, que projeto seguir. Deverão ser o conjunto das câmaras da área metropolitana de Lisboa a dizer não. Eu penso que expandir para Loures é o projeto que terá mais impacto a curto prazo, o projeto mais importante, ou Alcântara, ou a linha circular. Penso que mais do que o Governo, mais do que o Parlamento, deverá ser a área metropolitana de Lisboa, através do Conselho Metropolitano, que deverá tomar a decisão sobre essa matéria. E o Governo e o Parlamento deveria deixar de entrar tanto por estas questões locais e tão irrelevantes para aquilo que é o povo português na sua globalidade. Daniel, o PAN identifica como prioritário a expansão do serviço de metro até à região de Loures. Achas que esta expansão seria vantajosa para todos os que habitam em Loures e trabalham em Lisboa,
ou que, por outro lado, a tão grande extensão do serviço de metro poderia agravar ainda mais as já deterioradas condições do serviço? Bom, eu sou a favor do máximo de expansões possível, claro, das linhas do metro, e sou fortemente contra o projeto que estávamos a falar da linha circular. Isto porquê? Porque o projeto da linha circular o que iria fazer era dar ainda mais alternativas de transporte a quem vive dentro de Lisboa, que tem boas alternativas de autocarro, que a Carris tem melhores condições que a rodoviária, obviamente, já tem metros em bastantes sítios, já tem bastantes táxis e Ubers, tem também elétrico, tem muitas alternativas e eu penso que a linha circular iria dar mais. Agora, porque é que é mau dar mais alternativas às pessoas que vivem em Lisboa? Não é mau, a questão é que isso iria isolar quem vive em concelhos como Loures, como Odivelas, como a Amadora, que não têm tanto acesso ao metro, que é um transporte rápido, é um transporte que serve para ligar em pouco tempo várias zonas de uma mesma cidade ou de uma mesma área, neste caso da área metropolitana de Lisboa, e é por isso que eu sou mais a favor dessa tal proposta do PAN, da expansão da linha, do que da linha circular. Agora, há aqui também a questão das condições, que penso que falaste há pouco, do metropolitano de Lisboa não serem as melhores, é verdade, e é verdade que é preciso mais investimento, e eu tenho estranhado o facto deste governo e esta situação já vem da legislatura anterior, continuar a ter dinheiro, a ter sobras, a ter mais para investir e optar apenas pela devolução de rendimentos em vez de optar por reforçar os serviços públicos existentes. A votação deste Orçamento de Estado foi tão polémica e invulgar como tudo o que antecedeu a votação. A abstenção total da esquerda e da deputada não filiada Joacine Catar Moreira entregou quase que sem oposição o orçamento ao PS, que atualmente possui 108 lugares no Parlamento, que só por si é mais do que todos os assentos parlamentares que a direita inteira possui. Daniel, a abstenção da esquerda e da deputada não filiada Joacine Catar Moreira apanhou muita gente de surpresa. Achas que esta enorme abstenção é uma previsão do que será todo este mandato? Bom, eu penso que aqui os partidos de esquerda, e isto falando especificamente do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e dos Verdes, têm muito uma tendência de votar lado a lado. Porquê? Porque têm medo para onde é que os eleitores de esquerda poderão fugir mais. Eu penso que a abstenção de um dos partidos seria suficiente, ou voto a favor, ou assim. No entanto, se o Bloco de Esquerda desse um passo em frente e votasse a favor do orçamento e o Partido Comunista se abstivesse ou votasse contra, isso poderia fazer o Bloco de Esquerda perder votos. E se fosse feito o contrário, isso também poderia acontecer. E é por isso que normalmente o Bloco e os partidos que compõem a coligação da CDU votam sempre lado a lado. Agora, claro que isto é uma situação que não pode durar para sempre, que é o PS com minoria a ter orçamentos aprovados com a abstenção da esquerda. Isto porquê? Porque podem vir tempos difíceis, pode vir uma crise, pode vir um tempo em que seja necessário tomar medidas diferentes, e nesse caso os partidos de esquerda tenderão a tomar medidas que fujam, digamos assim, ao que manda a União Europeia, enquanto que o Partido Socialista ou mesmo o PSD talvez tenderão mais a seguir as medidas de Bruxelas. Assim sendo, eu acho que esta situação, pronto, tem de ser apenas momentânea, e que eu acho que esse impasse vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e acho que isso é o mais preocupante de o PS estar a fazer orçamentos e de ir negociar possivelmente ao longo destes 4 anos, sempre com a abstenção da esquerda. Pedro, como é que achas que toda esta confusão política e até as alterações dos votos à última da hora têm afetado os eleitores? Achas que gera desconfiança nos partidos e nos deputados? Sim, quer dizer, todos estes jogos políticos são naturais e normais na vida parlamentar de qualquer democracia. O problema é que quando se fala do Orçamento de Estado, e especialmente de algumas matérias como foram, por exemplo, o IVA na eletricidade, que foi provavelmente o maior exemplo nesta questão dos jogos parlamentares este ano, na discussão do Orçamento de Estado,
quando se fala de medidas que mexem tanto com aquilo que é a vida da pessoa normal, as pessoas, como é evidente, estão mais atentas e a pessoa normal não tem qualquer tipo de interesse e como é óbvio, não tem nem verá qualquer benefício nestes jogos políticos. Portanto, respondendo concretamente à tua pergunta, como é óbvio que os jogos políticos de certa forma denegridem sempre a imagem dos partidos no olho da pessoa normal. Mas a questão, eu concordando completamente com o que o Daniel estava a dizer, eu acho que a questão principal deste orçamento é que de certa forma o PS conseguiu escapar pelos pingos da chuva, foi aprovado aquilo que queria, muito poucas medidas que o PS e que o Governo se encontravam claramente contra, entraram neste orçamento, e a questão não será tanto este, mas sim o orçamento dos próximos anos. Será muito interessante tentar perceber, tendo em conta que faltam 3 orçamentos para o fim da legislatura, como é que o PS vai conseguir continuar a aprovar orçamentos que agradem a Bruxelas, que agradem à esquerda, ou então que agradem, por exemplo, ao PSD. E era só neste tema que eu queria terminar. Eu acho que este orçamento seria sempre aprovado, seja através da esquerda, seja através de uma abstenção do PSD. E a grande questão, e eu acho que aí sim também vimos muitos jogos, até à última da hora vimos um PSD indeciso, vimos um Bloco e uma esquerda também indecisa. Era necessário perceber, alguém tinha que tomar o primeiro passo para o outro poder tomar. E assim que o PCP e o Bloco de Esquerda tomam o passo de se abster, o PSD pôde efetivamente votar contra com a maior das descontrações. Caso isso não tivesse acontecido, dificilmente veria Rui Rio a votar contra este orçamento, porque isso significaria, na melhor das hipóteses, fragilizar gravemente o governo, quase certamente a queda do mesmo, e o que era completamente um suicídio político para Rui Rio e para o PSD neste momento, ou para a esquerda, e será também por isso que a esquerda sempre esteve. Assim sendo, de certa forma, António Costa aproveitou este estado de graça e esta imunidade política que venterá durante este próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa também irá a eleições em 2021, portanto, provavelmente o próximo ano o Orçamento de Estado calhará durante as eleições presidenciais, portanto, provavelmente também não haverá, por questões de estabilidade, grandes problemas no Orçamento de 2021. Agora sim, o Orçamento de 2022 será mesmo o teste de fogo em termos de questões orçamentais de António Costa, e veremos se contará ainda com Mário Centeno por essa altura. No fim de todas as voltas e desenvolvimentos inesperados, o Orçamento de Estado acabou por ser o primeiro nas últimas décadas em que o saldo nacional ficou positivo. Segundo o Governo, este é o orçamento das contas equilibradas, em que o excedente é 0,2% do PIB. O Governo vai disponibilizar para o Serviço Nacional de Saúde mais 942 milhões de euros face ao ano passado. Vai ainda subir o salário mínimo nacional de 600 para 635 euros. Pedro, achas que o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde é suficiente para combater o estado de deterioração que se tem vindo a tornar cada vez mais evidente ao longo dos últimos anos? Bom, quer dizer, suficiente provavelmente não, mas será claramente um bom começo e esperemos um bom presságio das políticas futuras deste governo, pelo menos na matéria da saúde. Mas se me permites voltar agora à questão do superávit e do primeiro orçamento com o salto positivo. Como nós já falámos um bocadinho no início do programa, mas agora esperemos com mais tempo possamos abordar este tema com mais tempo e com mais calma. Para mim este será sem dúvida, e foi sem dúvida, o grande objetivo e o grande marco de António Costa e Mário Centeno. Conseguiram, parabéns, cumprir o seu objetivo e o seu grande sonho de finalmente ter superávit. A minha grande questão prende-se com, sem dúvida, que pronto, será bom para o seu currículo, para a sua imagem e para a forma como serão relembrados na história, especialmente se esta legislatura acabar relativamente bem e acabar como a anterior, certamente terá o seu lugar assegurado do bom lado da história. Mas até que forma terá sido este o melhor orçamento para Portugal em 2020?
tenho muitas questões se seria se ter um saldo positivo, se ter superávit em 2020 era mesmo aquilo que Portugal estava a precisar, ou como o Daniel já disse anteriormente, se havendo este excedente orçamental não faria muito mais sentido investir em áreas como a educação, as infraestruturas ou mesmo os transportes. Todas essas áreas têm sofrido grandes desinvestimentos ao longo dos últimos 10 anos. Mais uma vez, Troika. E agora que finalmente temos um pouco de folga orçamental, não deixa de ser estranho ver que o governo não aproveita este folgo para um maior investimento nos serviços. Especialmente tendo em conta que é um governo PS apoiado, mais ou menos, mas apoiado pela esquerda. Que conta com o aval da esquerda. Exatamente, se calhar assim está mais bem posto. Exato. O consentimento Sim. Pronto, da esquerda. E portanto é isso, não? Acaba por não deixar de ser curioso como tivemos que esperar por 2020 e acho que nunca ninguém preveria que seria este o ano escolhido e esta altura, mais do que provavelmente o ano, esta altura escolhida para se tentar atingir o superávit, mas pronto, os meus parabéns a António Costa e Mário Centeno devem ter feito uma festa da romba nos últimos dias. Daniel, a subida do salário mínimo nacional para 635 euros é algo que passou quase que despercebido nos últimos tempos devido a questões como o IVA da eletricidade. Achas que este aumento fará uma grande diferença no dia-a-dia dos portugueses ou a descida do IVA da eletricidade teria tido mais impacto? Bom, eu, como deves calcular, não estive a fazer contas para ver se tinha mais impacto nas famílias o aumento do salário mínimo ou se tinha mais impacto a diminuição do IVA da eletricidade. Agora, o que eu acho é que o salário mínimo ficou aquém das expectativas, especialmente quando o país está em crescimento económico, quando temos superávit, quando temos um número de empresas a abrir cada vez maior, quando temos uma taxa de desemprego a bater recordes de há 15 anos. Eu acho que o salário mínimo, e obviamente os outros, mas isso não depende do Estado, porque o Estado só consegue mandar nos salários da função pública. Pronto, devia ser maior o salário mínimo e deviam aumentar os salários em geral. Quanto à tua pergunta, desculpa, podes-me recordar? Sim, a minha pergunta era se achas que a descida do IVA da eletricidade teria tido mais impacto em relação ao dia-a-dia dos portugueses ou o aumento do salário. Sim. Aqui há uma questão diferente. Para as pessoas que recebiam o salário mínimo, eu acho que o aumento do salário ia ter mais impacto. Para a maioria das pessoas, que são pessoas que não recebem o salário mínimo, obviamente o IVA da eletricidade ia ter mais impacto, porque lá está, o aumento do salário mínimo não tem qualquer tipo de influência. Mas quanto ao orçamento, eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa. Isto de certa forma ter uma devolução de rendimentos ao mesmo tempo que se tem superávit é algo que costumava ser o objetivo da direita portuguesa. E eu acho que este orçamento do Partido Socialista seria numa situação normal, ou seja, que não viesse no contexto das eleições de 2015, em que o PS foi apoiado pela esquerda. Este orçamento seria aprovado pelo PS, pelo PSD e provavelmente até com uma abstenção de partidos como o CDS. E portanto eu acho que isto é tudo mais uma questão de contexto e é como eu costumo dizer, quando há dinheiro toda a gente fica satisfeita. Não há ninguém que diga que este orçamento é ruinoso, talvez o deputado André Ventura, mas enfim. Agora, e voltando um pouco à questão anterior, eu continuo a achar que o país devia ter investido em infraestruturas, no reforço dos serviços públicos, também para se precaver de uma potencial crise futura em vez de acumular só dinheiro, porque se fosse a direita a fazer isto, eu acho que alguns setores da esquerda diriam que era algo salazarista, mas como é o PS, as pessoas dão um desconto. E com esta nota concluímos o primeiro episódio de Conversas de Café. Obrigado e até para a semana.